Olá, meu querido, estamos de volta para conversar sobre Apocalipse novamente e desta vez vamos falar aí sobre algumas questões sobre o quiliasmo. Eu vou levantar para você alguns aspectos históricos do quiliasmo, alguns autores quiliastas, os motivos pelos quais o quiliasmo se tornou tão popular no segundo século e no terceiro século da história da igreja. Eu falo, inclusive, sobre o que é o quiliasmo neste vídeo. E aí, enquanto você aguarda, você pode se inscrever, você pode dar aí o seu joinha e compartilhar com outra pessoa que você acha que tem interesse nessa mesma questão. Então vamos lá? Está interessado? Para começar, quiliasmo. O que é quiliasmo? Quiliasmo é um termo que nós usamos para definir uma perspectiva de leitura do Apocalipse do segundo e do terceiro século. Então, leitores do segundo e terceiro século, em linhas gerais, boa parte deles podem ser chamados de leitores quiliastas. E por que quiliastas? A palavra quilia vem do grego e significa 1000. Quilia é igual a 1000. Então, a palavra quilia, 1000, tem relação com aquele texto do Apocalipse, capítulo 20, que diz que durante 1000 anos Jesus vai reinar na terra com os ressuscitados, aqueles que voltaram da morte e que foram martirizados pelas bestas. Durante 1000 anos, Satanás ficará preso e a igreja viverá em paz na terra. Então, esta ênfase dos leitores do segundo e do terceiro século no texto de Apocalipse 20, que fala do milênio, levou os estudiosos do assunto a chamá-los de quiliastas. Então, este é o motivo pelo que nós costumamos chamá-los de quiliastas. Quais foram os principais intérpretes quiliastas? Eu quero apontar alguns para você. O mais conhecido deles é Papias. Ele é tão conhecido porque ele aparece em outros autores que costumam citá-lo com alguma frequência. Papias morreu aí em meados do ano 130, ou seja, durante a época do Apocalipse ele estava vivo. E talvez lá na Ásia, talvez lá mesmo perto de João, enquanto João escrevia estas coisas. Ele estava bem próximo e ele escreveu um texto, e neste texto ele fala sobre o milênio, sobre o reino milenar, sobre as expectativas que ele tinha a respeito deste paraíso na terra, dentro da história, antes do fim dos tempos. Então Papias é o mais antigo e conhecido autor quiliasta. Depois de Papias, nós podemos mencionar aqui o Justino Mártir. O Justino Mártir escreveu aqui aquelas obras sobre apologia, defendendo o cristianismo dos romanos. Então ele também era um autor quiliasta. Irineu de Leão, que escreveu Contra as Heresias, que morreu aí em meados do ano 200, também era um autor quiliasta. Dá para mencionar ainda Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma, Vitorino. Vitorino, inclusive, foi um autor importante porque ele escreveu um comentário inteiro sobre o Apocalipse. Até Vitorino, as pessoas usavam o Apocalipse pontualmente, mas de Vitorino em diante nasceu uma tradição muito curiosa, que é comentar o Apocalipse, parte a parte, pedaço a pedaço, de ponta a ponta. Então é possível dizer que Vitorino de Petô, a cidade de onde ele veio, é o mais antigo comentarista do Apocalipse que nós temos notícia. Depois de Vitorino de Petô, nós temos um outro cara aqui, ó. Nós temos Lactâncio, nós temos Metódio, nós temos Comodiano, e eu quero mencionar ainda mais um cara aqui. Esse cara é o Montano, que deu origem a um movimento chamado montanismo, que também esperava o reino de Deus aqui na Terra. Então, todos esses leitores que escreveram um texto sobre o Apocalipse de João, lá no século II e no século III, e alguns até no iníciozinho do IV, eles eram leitores quiliastas. Então, eles esperavam a volta de Jesus, e após a volta de Jesus, haveria uma ressurreição dos mortos. Os mortos crentes iriam reinar com Cristo aqui na Terra por um tempo longo, talvez 1000 anos, talvez não literalmente 1000 anos, mas por um longo período de tempo. Tá? Então esses são os leitores quiliastas. A ênfase do quiliasmo, então, é num período de felicidade na Terra. Esta é a ênfase, tá? O período de tempo não é um elemento tão significativo assim. Aspectos como ressurreição também não são aspectos tão importantes, porque o mais importante
para os leitores quiliastas, é a perspectiva de que haveria um paraíso na Terra, um período de felicidade na Terra, dentro da história, antes do fim dos tempos, antes do juízo final, em que a igreja iria experimentar paz. Deixe-me então destacar alguns aspectos para você. E o aspecto que eu vou destacar para você é o seguinte: o que poderia explicar o surgimento do quiliasmo? Eu quero apontar para você 1, 2, talvez 3 aspectos aqui que pudessem explicar o surgimento do quiliasmo. O primeiro é a perspectiva ou a base judaica desse movimento. Esse movimento está muito próximo do judaísmo, muito próximo dos grupos judaicos. Porque havia entre os judeus também uma perspectiva de intervenção de Deus na forma de um reino poderoso, messiânico na Terra. Havia uma perspectiva dessa entre os judeus. Você encontra isso em textos apocalípticos judaicos. Você encontra isso em apocalipses como, por exemplo, o livro de Enoque, o primeiro Enoque, o livro de 4º Esdras, o livro Apocalipse de Baruque. E estes apocalipses judaicos, estas tradições judaicas, também esperavam por um paraíso na Terra. Então, imaginar que os quiliastas tinham, então, um pé no judaísmo apocalíptico não é tão difícil assim. Então dá para entender que esta base apocalíptica, esta proximidade com esta tradição judaica, explica parte do surgimento do quiliasmo. O quiliasmo, então, nasce inspirado pelo judaísmo, em especial pelo judaísmo apocalíptico, tá? É um movimento muito próximo do judaísmo. Uma outra coisa que dá para explicar em termos históricos o quiliasmo é a questão da perseguição. Você sabe que a partir do surgimento do cristianismo, ele se torna um movimento dissidente dentro do Império Romano, um movimento perseguido dentro do Império Romano. Igrejas eram perseguidas, líderes eram perseguidos, comunidades eram perseguidas, pessoas eram martirizadas, lançadas às feras, eram queimadas nas fogueiras, eram crucificadas. Então, o cristianismo, no século II, no século III, experimenta muita perseguição. E o quiliasmo é um movimento sob perseguição. Então isso pode explicar bastante do quiliasmo. O quiliasmo então reage à perseguição com a expectativa de uma inversão escatológica, de um momento em que, no fim dos tempos, Cristo iria derrotar seus adversários e implantar um período de paz na Terra. Quem está sob perseguição deseja muito a paz. É tudo que ele deseja, a paz. Então a expectativa de paz na Terra, ela é em especial provocada pelas perseguições. Comunidades perseguidas almejam e sonham com a paz, com o tempo em que não serão mais perseguidos. Estes grupos aqui, então, debaixo de perseguição, eles encontram nas expectativas quiliásticas, nas expectativas milenaristas do milênio na Terra, uma grande mensagem. Por isso, quando eles leem o Apocalipse, o principal texto do Apocalipse para eles é o texto milenar, porque neste texto eles veem a sua expectativa atendida, tá? Então, a perseguição é um fator que pode explicar historicamente o surgimento e o desenvolvimento do quiliasmo. Muitos desses autores que eu mencionei para você aqui morreram martirizados. Morreram debaixo de perseguição. Justino Marte tem esse nome por quê? Porque ele sofreu perseguição e morreu martirizado. Alguns viram suas comunidades serem perseguidas e martirizadas. Então, a leitura quiliasta é uma leitura de tempos de perseguição do cristianismo. Tá? Mais um aspecto que eu acho que pode explicar o quiliasmo: as dissidências. É um período em que as igrejas estavam em conflito umas com as outras. Haviam conflitos entre os crentes, entre as igrejas, surgindo dissidências, líderes contra líderes, grupos contra grupos, e isso acaba gerando, por exemplo, os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos desta época aqui? Livros produzidos por comunidades dissidentes. Em especial, os mais conhecidos são os livros gnósticos, que são grupos perseguidos por outros grupos cristãos do período. E os quiliastas eram opositores dos gnósticos, né? Então veja que nesse sentido aqui você tem aí uma base, uma razão. Um grupo debaixo de perseguição tende a se inspirar no Apocalipse para entender a perseguição. Um grupo
no contexto de controvérsias e dissidências, tende a se inspirar no Apocalipse para compreender as dissidências e o outro que deixa o grupo e o outro que agora é inimigo, estava conosco e não está mais. Então a dissidência poderia também explicar bastante do Apocalipse de João, dessa leitura quiliasta em especial. Eu quero fechar essa minha fala com vocês aqui da seguinte maneira: princípios hermenêuticos do quiliasmo. De que maneira o quiliasmo lia o Apocalipse, então? O que estava inspirando os leitores quiliastas na leitura apocalíptica? O primeiro princípio hermenêutico que eles levantam é que o Apocalipse deve ser interpretado à luz das profecias do Antigo Testamento. Esse é um princípio do quiliasmo. Eles vão interpretar dessa maneira. Então, quando eles vão ler o texto do milênio, Apocalipse 20, eles interpretam o Apocalipse 20 à luz de profecias de Isaías, por exemplo, que fala sobre um tempo de paz, em que o leão vai andar com a ovelha, em que a serpente não vai picar ninguém. Então, estas passagens de Isaías e de Jeremias e de outros textos proféticos do Antigo Testamento, que servem de inspiração para a interpretação do milênio de Apocalipse 20. Um outro princípio. Princípio número 2 do quiliasmo. O Apocalipse fala dos seus próprios dias. Então, os eventos que o Apocalipse apresentou dizem respeito aos seus próprios tempos, aos seus próprios dias, às coisas que estavam acontecendo com eles. Então, eles interpretam o Apocalipse como se fosse uma descrição de seus dias debaixo de perseguição. Então, eles olhavam os sinais do tempo do fim naqueles dias. Para eles, aquilo que estava acontecendo era exatamente o cumprimento das profecias do Apocalipse de João. Eu vou fechar essa minha fala apontando para vocês o seguinte: o quiliasmo, então, ele é a leitura majoritária do Apocalipse durante os séculos 2 e 3. Mas ele não é a única leitura, né? Tem pontualmente uma ou outra divergência. E eu aponto para você aqui duas divergências em especial. A primeira divergência é leitores que liam o Apocalipse e não gostavam desta leitura quiliasta. E aí, neste caso, estes leitores tendiam a rejeitar o livro. Negavam a autoria do livro, diziam que não era João que escreveu, diziam que o livro foi escrito por um herege. Por exemplo, Gaio dizia que o livro foi escrito por um herege de nome Cerinto, né? Outros diziam que o livro era muito confuso para ser lido. Em outras palavras, tinha gente que conhecia o livro e não gostava do quiliasmo. Por causa do quiliasmo, rejeitava o Apocalipse. E eu menciono aqui para você, por exemplo, o presbítero Gaio, da Igreja de Roma, que nesse período também rejeitou o Apocalipse. Outros achavam que o Apocalipse não devia ser rejeitado, mas era um livro muito confuso, então tinha que ser usado raramente, como, por exemplo, Dionísio, um bispo de Alexandria. E, por fim, né, uma outra voz divergente, que é Orígenes de Alexandria. Orígenes de Alexandria, ele não rejeita o Apocalipse, mas ele diz que o Apocalipse tem que ser interpretado de maneira alegórica. Lembra você que Orígenes de Alexandria, ele faz uma leitura alegórica de toda a Escritura. Então, quando ele trabalha o Apocalipse, ele vai dizer que o Apocalipse tem que ser interpretado alegoricamente. Então, as profecias do livro, o reino milenar, são alegorias e não devem ser usadas para falar de eventos históricos. Então, são estas vozes diferentes no segundo e no terceiro século. Por quê? Porque, de uma maneira geral, a maioria dos leitores desse período histórico leu o Apocalipse de forma quiliasta. E lendo o Apocalipse de forma quiliasta, eles aguardavam a inauguração de um reinado milenar na Terra. Terminei assim o vídeo e vou pedir a você então para comentar comigo aí embaixo, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma questão, comente aí e nós vamos conversando sobre isso. Eu me encontro com você numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.